Boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora o bloco da terceira técnica, né? O terceiro grande bloco do curso de Projeto e Análise de Algoritmos, em que a gente vai começar a falar sobre programação dinâmica. E o jeito que a gente vai fazer isso é pegando um problema bem específico, é um problema interessante, mas num domínio bem específico, tá? Já vou deixar isso mais claro, para a gente exercitar como que a gente constrói a técnica, tá? Ao longo dessa aula, a gente vai bem passo a passo, aquela coisa que eu tento fazer, tentando coisas, errando, voltando, tá? Para a gente ver um primeiro contato com programação dinâmica. Então, sendo esse o caso, eu não vou começar apresentando as ideias da programação dinâmica, que acho que ficaria muito confuso. Eu vou começar pelo problema. A gente vai ter uma revisão de técnicas anteriores, muito brevemente, mas uma revisão, e daí eventualmente a gente chega em PD. Tá legal, então qual que é o problema? O problema que a gente vai trabalhar é o problema do conjunto independente de peso máximo em caminhos. Então deixa eu apresentar direitinho esse problema para vocês, porque apesar dessa versão dele, desse domínio restrito aqui a caminhos, né, como vai ficar claro, ele ser muito específico, esse é um problema, no caso geral, bastante difícil, bastante desafiador e bastante importante. Tá? Então vamos lá, o que é o problema do conjunto independente de peso máximo em caminhos? Na entrada, a gente vai ter um grafo com seu conjunto de vértices e arestas, e a gente vai ter pesos nos vértices, uma coisa um pouquinho diferente do que a gente tem acostumado ver, né? A gente, quando viu o gráfico ponderado até agora, o peso estava nas arestas. Quando a gente viu o problema de corte, a árvore geradora mínima, os pesos estavam nas arestas. Agora a gente vai ter pesos nos vértices, tá? Então uma função de pesos aqui, que eu vou usar W, né, referência a weight em inglês, e essa notação para função, que a gente já usou outras vezes, né? Então, a função W, ela leva para cada vértice V, aqui o conjunto de vértices V do domínio, em um real positivo. Então, eu vou trabalhar com custos não negativos. E o que é um conjunto independente? Né? Depois de peso máximo e restrito a caminhos é detalhe, mas o que é um conjunto independente? A gente está se referindo a conjunto de vértices, tá? Então uma solução para o meu problema vai ser um conjunto dos vértices do grafo. E vocês lembram, quando a gente introduziu grafos, né, algumas aulas atrás, eu falei que, olha, grafo é uma estrutura bem abrangente porque ela modela relações entre elementos. Então, enquanto o conjunto de vértices é um conjunto tradicional ali, tem os meus elementos, pode representar várias coisas, o que tem de diferencial no grafo é que as arestas me dizem como essas coisas interagem. Embora muitas vezes, eu diria até na maior parte das vezes, as arestas representem conexões, né? Quando a gente pensa numa rede, é muito natural pensar em conexões, elas também podem representar conflitos. Elas também podem representar outras coisas, mas uma outra grande coisa que elas representam são conflitos. Tá? E essa é a interpretação do conjunto independente, no problema do conjunto independente. Tá? Se vocês fizerem uma motivação, só lúdico aqui, imagina um probleminha de logística que eu já vi, assim, já trabalhei brevemente. Imagina que eu vou levar produtos químicos em caminhões, só que produtos químicos têm dessas coisas, tem alguns que se misturarem dá ruim. Né? Então você não pode colocar no mesmo caminhão. Tá? Então daí você tem que decidir quais produtos químicos vão em cada caminhão, só que você não pode misturá-los. Esse seria um tipo de exemplo prático aí da modelagem de conflitos. Né? Cada produto químico é um elemento é um vértice do meu grafo, né? Cada um desses elementos ali vai ser um vértice do meu grafo, e eu tenho uma aresta ligando eles, se eles não podem estar juntos. E aí o que eu quero colocar nos meus caminhõezinhos nesse meu exemplo? Um conjunto independente, um conjunto que é seguro, que não tem problema. Né? Uma outra interpretação mais lúdica é se você estiver montando mais bobinho assim, se você tiver, quer dizer, depende para quem perguntar, não é tão bobinho assim, você está montando as mesas de uma festa de casamento, por exemplo. Você tem que ser sábio em quem você coloca em cada mesa, senão pode estragar a festa. Né? Então, se tiver pessoas ali que tem conflito, você tem que achar conjuntos independentes para pôr nas mesas. Tá? Então, só para dar a ideia, tá? Conjunto independente é um problema que aparece em muitos contextos ali, ou puro ou junto com outras coisas. Né? Você está resolvendo um problema, tem conflito no meio. Tá? E você tem que lidar com isso.
Então, essa é a ideia do meu grafo. Eu quero encontrar conjuntos. Nesse caso, eu quero encontrar um conjunto. Nas minhas motivações aqui foi mais geral, mas vamos pensar no caso mais simples. Eu quero encontrar um conjunto e é o maior conjunto. Só que meu grafo é ponderado. Não é só cardinalidade, não é só número de vértices. É a soma dos pesos. Tá? Então, por isso, de peso máximo. Tudo bem? Fez sentido a ideia? O negócio é que esse problema é muito difícil, tá? No finalzinho do curso, espero que dê tempo, né, apesar do calendário judiano da gente, a gente vai falar sobre problemas NP completos e NP difíceis, tá? Não vou entrar nisso agora, mas basta saber que assim, é uma categoria de problemas que faz jus ao nome, eles não chamam difíceis à toa, tá? Então, são problemas muito complicados, conjunto independente, no caso geral, é um problema NP difícil. Restrito ao caso de grafos caminhos, né, que é um tipo de grafo bem específico, né? Aí a gente consegue resolver em tempo polinomial e é isso que a gente vai explorar hoje, tá? Então, eu tentei dar a intuição, mas deixa eu ver se eu quero colocar mais alguma coisa aqui, só para deixar formal a definição. Então, a entrada do grafo G, os pesos nos vértices e ali uma solução vai ser um subconjunto S de V, tal que para todo parzinho UV pertencente a S, né, para todo parzinho de vértices que está selecionado aqui, nós temos que não existe uma aresta UV em E. Tá? Então é essa a ideia. Eu quero selecionar um conjunto S, tal que qualquer parzinho que eu pegar não tem aresta, não tem conflito. E daí, no caso, como eu falei, eu quero de peso máximo, então aqui isso aqui me diz o que é uma solução viável, mas eu quero maximizar essa função aqui, né? O somatório de WV, né, do peso de V. Vou colocar com notação de função aqui, de W de V aqui, peso de V, para V pertencente a S. Então, dentre todos os S's que respeitam isso aqui, que não selecionam nenhum par que tem conflito, eu quero aquele que tem peso máximo, que a soma dos pesos dos seus vértices seja máxima. Mas, como eu já falei, nós vamos trabalhar por uma questão didática, senão não caberia aqui, com um grafo com um grafo que é necessariamente um caminho. Vocês conseguem imaginar que isso vai restringir bastante o problema, né? De todos os grafos possíveis, agora eu só tenho grafos que são caminhos, ou seja, grafos que são conexos, não pode ter um monte de pedaço solto, ele tem que ser conexo, e o grau máximo é 2. Né? Em particular, você vai perceber que os extremos têm grau 1, o resto tem que ter grau 2, não tem bifurcação, não tem nada de ciclo, não tem nada mais complexo nesse sentido. Tá legal, então, dada essa ideia, vamos começar aqui com um exemplo para a gente começar a explorar esse probleminha. Vamos deixar certinho. Então, um caso bem simples aqui, com apenas 4 vértices, eu vou chamar os vértices de A, B, C e D. Normalmente eu dou números para os vértices, mas eu vou usar rótulos que são letras, porque os números vão ser os pesos. Né? Então aqui eu vou ter peso 1, 4, 5 e 4. Como é muito pequenininho, não é difícil vocês acharem uma solução aí por inspeção. Mas eu vou fazer bem passo a passo mesmo, então eu vou dizer assim, olha, eu não sei qual seria uma solução ótima. Vamos tentar uma solução viável. Se eu pegar, por exemplo, o A e o D, então o meu S, a minha primeira tentativa de S aqui, seria A, os vértices A e D. Bem, nesse caso, eu tenho uma solução viável? Eu tenho, não existe aresta entre A e D, né? Está respeitando isso aqui. Tá? E qual que é o valor dessa solução? Qual que é o custo dela? O valor dela vai ser 1 mais 4, que é igual a 5. Tá? Então esse é o valor dessa solução, só um exemplo aí pra gente. Eu sei que todo mundo está vendo que essa não é a solução ótima, tá? Eu também sei, tá? Não me julguem. A gente vai chegar lá. Mas, só para ver, olha, uma solução viável, não necessariamente ótima, se a gente procurar aí, a gente deve achar algo melhor do que isso. Mas eu falei que eu ia dar uma revisada nas técnicas, o que eu vou fazer
é usar essa como uma aula de, como é uma abertura de uma nova técnica, lembrar vocês, olha, quais as principais técnicas que a gente viu antes, quais as ferramentas aí principais que a gente tem para projetar um algoritmo, até como desculpa para entender melhor o problema, porque quando a gente tenta projetar um algoritmo, muitas vezes a gente entende melhor. E a primeira técnica que eu quero relembrar vocês, não é nem divisão e conquista, nem algoritmos gulosos, tá? É força bruta. Força bruta é uma técnica que vocês sempre devem ter em mente. Por quê? Porque embora ela seja bastante limitada para a maior parte dos problemas, ela é muito abrangente. Então, a programação dinâmica, poxa, é uma técnica super poderosa para alguns problemas, mas ela é mais difícil de implementar, mais difícil de encontrar e não vai funcionar para alguns problemas. Divisão e conquista, a mesma ideia. Quando dá certo, dá muito certo, mas essas são mais específicas. Então, tenham sempre em mente força bruta. Olha, parte dali para vocês enxergarem o problema. E o que é força bruta? É tentar todas as possibilidades, tá? Quando a gente tenta atacar um problema com força bruta, normalmente a gente entende um pouquinho mais da natureza dele, qual é o espaço de soluções daquele problema. E no caso aqui, olha, força bruta é tentar todas as possibilidades. Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas soluções candidatas? São subconjuntos de vértices. Então, se eu tenho N vértices, quantos são os subconjuntos que eu tenho que tentar? Não estou falando de viável, porque os viáveis eu vou descobrir testando, né? Mas quantos são? Se eu tenho, no meu conjuntinho de vértices, eu tenho N vértices, quantas possibilidades eu teria que testar no meu espaço de soluções, né? Só para vasculhar ali. E o quadrado? Não, é muito pior do que isso. Lembrem assim, ó. Até para não decorar a expressão matemática, mas lembrar do sentido que ela faz. Quando eu estou enumerando subconjuntos, porque é isso que eu estou fazendo, né? Eu tenho N vértices e eu quero saber, ali, o meu espaço de busca são subconjuntos candidatos. Alguns podem ser bons, outros não, mas esses são os meus candidatos. Cada vértice pode estar ou não no subconjunto. Pensem dessa forma, olha, eu posso começar lá com um conjunto vazio. Essa é uma solução candidata. Não tem um peso muito bom, né? O peso dela é 0, mas é uma solução candidata, né? Daí eu pego o primeiro vértice. Ele pode estar ou não estar. Vamos fazer esse aqui para a gente vislumbrar isso. Ó. O vértice A, ele pode estar ou não estar, né? Então eu tenho aqui, olha, o conjunto vazio, não tem ninguém. Tá? É uma solução candidata. O conjunto que tem o A é uma outra solução candidata. Agora vamos ver, o vértice B, ele pode estar ou não, né? Se ele não estiver, continua esse cara aqui vazio, né? Desculpa, deixa eu fazer do jeito certo isso aqui, tá? Eu tenho aqui duas possibilidades, são os conjuntos que são vazios, daí aqui são os conjuntos que tem o A. Agora eu vou crescer essas possibilidades, porque agora o vértice B também, ele pode estar ou não em cada subconjunto, né? Então se ele não estiver junto com esse, continua vazio. Se ele estiver junto com esse, vazio unido com B, vai dar o quê? Um cara que só tem o B. Se ele não estiver aqui, A com B, A sem o B vai ser só o A ainda. Se ele estiver, vai ser A com B. Eu estou me furtando de colocar notação de conjunto só para facilitar aqui para mim, tá? Mas estou pensando em subconjuntos. Agora o C. O C também pode estar ou não estar. Ok? Então, se ele não estiver aqui, continua vazio. Se ele não estiver aqui, eu só tenho o B, mas se ele estiver, eu tenho o C aqui. Essa definitivamente não é a melhor ordem para quando eu estou enumerando essas coisas, desculpem, tá? Mas basicamente o que eu estou fazendo, eu devia ter feito isso de modo hierárquico. Deixa eu pensar um instante. Eu fui improvisar aqui e me enrolei, deixa só eu fazer de um jeito que eu acho que fica mais interessante aqui, talvez se eu colocar de modo hierárquico. Vamos lá. Vamos começar com o conjunto vazio. E daí eu olhei para o A, né? É uma ordem arbitrária, tá? Só estou olhando para um vértice. Se o A não está, tá? O A aqui não tem o A, aqui continua sendo vazio. Se o A está, aqui tem o A, aqui vem um conjunto só com o A. Agora vai fazer melhor, agora vai ficar melhor, eu já consegui vislumbrar. Agora eu vou testar o B. De novo, para cada subconjunto que eu tinha antes, eu tenho duas possibilidades. Ou eu uno o B a ele, ou eu não uno. Então, se o B não estiver aqui, continua vazio. Se o B estiver, agora é o conjunto que tem o B.
Se o A não estiver aqui, se o B não estiver aqui, aqui é só o A. Se o B estiver, aqui é o A e o B. Tá? Então, de novo, devia estar tudo entre chaves, é só para facilitar, para não ter que escrever um monte de chaves ali. Ok? Percebe o que vai acontecer quando eu considerar o C? Aqui pode ficar que não tem o C, continua vazio. Aqui, se tiver o C, vai estar o C sozinho. Aqui, se não tiver o C, continua só o B. Se tiver o B, o C, perdão, vai estar o conjunto que tem o B e o C. O A, mesma coisa. Ou continua só o A, ou vem A e C. E aqui, ou continua só AB, ou vem A, B, C. Ok? Enxergaram o padrão? Cada novo elemento, ele pega um subconjunto que eu tinha antes. Imaginem agora, olha, esses foram todos os subconjuntos, ó. Vou grifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos que eu listei com os 3 primeiros elementos. Quando eu considerar o próximo, que é o D, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar as possibilidades. Porque eu posso ter todos esses sem o D, ou para cada um deles eu posso ter uma versão deles que tem o D. Ok? Então, crescimento exponencial. Exponencial base 2. Cada elemento pode estar ou pode não estar. Tá? Então, no caso aqui, eu teria 2 elevado a 4, que dá 16 possibilidades. Né? Porque eu cheguei no 8 lá, mas eu não testei o D ainda. Vou parar porque eu tenho que continuar outras coisas, mas é essa a ideia, tá? Então, o que eu estou dizendo é, na força bruta, a gente tem ali um espaço de busca da ordem de 2 elevado a n. Tá? Então, eu posso fazer um algoritmo de força bruta? Posso. Vai funcionar? Provavelmente, se você implementar tudo direitinho, vai, mas só vai terminar para instâncias pequenas. Para instâncias maiores, ele não vai conseguir terminar, ele vai ficar patinando por questão de tempo. Faz sentido? Então, só para ter essa noção, o meu espaço de busca tem essa ordem de grandeza. Só para a gente pensar junto, para ser bem claro, já que eu gastei todo esse esforço com força bruta, o que seria esse algoritmo, tá? Que de fato funciona, tá? Ele é um algoritmo efetivo, é um algoritmo correto para instâncias pequenas. Seria enumerar cada um dos subconjuntos, é uma coisa que a gente viu lá em AED1, tá? Finalzinho de AED1 a gente viu a aula sobre enumeração, tem vários algoritmos para enumerar subconjuntos, alguns mais elegantes do que eu ensinei em sala, inclusive tem que atualizar isso aí, mas existem diversos algoritmos para enumerar subconjuntos. Para cada subconjunto enumerado eu tenho que percorrer ele verificando se isso aqui é violado, quer dizer, verificando para os parzinhos de vértices selecionados, se tem algum conflito. Se tiver, descarta. Se não tiver, avalia o peso dele e guarda o maior. Então eu vou passando por todo mundo, né, dentre os viáveis eu guardo o maior. No fim eu tenho a solução correta. Tá? Mas esse custo aqui, né, disso para mais, porque ainda tem esse custo para ver se está correto e tal. Mas só o número de subproblemas considerado é 2 elevado a n. O custo do algoritmo ainda vai ter um tanto a mais sobre isso. Beleza? Força bruta? Tá claro? Né, até para vislumbrar um pouco da dificuldade do problema, de quão grande é o espaço de busca. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nenhuma observação. A gente já vai para a próxima técnica. Tá, acho que não, então deixa eu apagar isso aqui. Voltando para cá, eu vou rabiscar bastante em cima desse carinha aqui. Deixa eu apagar então esse laranjinha que eu tinha colocado, que esse não era nenhuma coisa em particular, né? Era só uma solução viável para servir como um primeiro exemplo. A técnica que a gente acabou de estudar, gente, foi o quê? Algoritmos gulosos. Escolhe um critério guloso. É um critério que te permita, de modo míope ali, chutar, falar assim, olha, eu acho que isso vai dar bom, eu acho que essa vai ser uma boa escolha, e vai repetindo esse procedimento, né, seguindo aquele critério, para construir uma solução. Tá? O que seria um critério guloso interessante aqui? Critérios gulosos a gente sabe, tem um monte, né, que eu posso imaginar, e não necessariamente algum deles vai dar a solução ótima, mas você pode tentar eles ali. Um critério guloso que seria razoável, que eu consigo defender aqui, embora eu saiba que ele vai falhar, é que assim, olha, já que eu estou querendo maximizar o peso,
eu posso ordenar os vértices em ordem decrescente de peso. Daí eu vou considerando pegar os vértices do maior peso para o menor. Só que é claro que eu não posso ter conflito, né? Então cada escolha vai impactar as futuras. Então, fazendo essa ideia, né? Então aqui, testando essa ideia gulosa, o que eu faria? Eu começaria com o meu S vazio, e daí eu venho aqui e falo, vou pegar o vértice de maior peso. É esse cara aqui. É o vértice C. Então eu coloco o C aqui dentro e o valor da minha solução começa com 5. Estava em 0, agora está valendo 5. Não é um mau começo, mas a gente já vai ver a limitação dessa estratégia gulosa, né? Que é o quê? O próximo que eu vou testar seria o B ou o D. Tem um empate, tanto faz aí a ordem. Mas o conflito, né, como o B tem conflito com C, vai me impedir de pegá-lo. Daí eu vou testar o D, também tem um conflito com C, vai me impedir de pegá-lo. E o próximo que eu consigo pegar é o A, que tem valor 1. Então eu vou colocar o A aqui na minha solução. E o valor total da minha solução foi 6. Tá? De novo, por inspeção, a gente já sacou. Deixa eu selecionar aqui. Por inspeção, a gente já sacou que isso aí não é ótimo, né? Claro que isso não é uma prova, tá? De modo algum, isso é só um exemplo de que esse critério guloso falha. Isso não é uma prova de que nenhum critério guloso pode funcionar, mas eu posso dizer para vocês que esse não é um problema que a gente consegue resolver com um algoritmo guloso, tá? Esse não, a gente não vai... E a intuição, tá? Eu estava tentando, preparando a aula, falando assim, como que eu me convenço para tentar convencer vocês, né? Para além desse exemplo. Basicamente, pensem que eu posso fazer uma generalização desse contra-exemplo que eu fiz com qualquer critério que vocês escolherem, né? Se não for o de maior peso, seja o que for o critério, eu posso sempre colocar um vértice que satisfaz aquele critério, que é muito interessante para aquele critério, ladeado, por exemplo, de 2 vértices que não são tão interessantes, que não vão ser os primeiros do critério, seja qual for que vocês escolherem, mas que seriam melhores e que vão ficar excluídos a partir daquela escolha, tá? É claro que daí vocês podem pensar, tá, mas eu posso fazer um critério que olha para subconjuntos de vértices. Mas daí já perdeu aquela eficiência do critério guloso de fazer uma decisão simples e tal, tá? Porque afinal de contas, se eu levar a ideia de que o critério guloso não tem que olhar para um vértice por vez, ou para um número limitado de vértices por vez, e pode olhar para tudo, ele vira força bruta, né? Então, a ideia do critério guloso é que ele seja simples de computar. Não pode ser, vou considerar subconjuntos ali, o subconjunto de maior tamanho. Aí é força bruta, aí tá me roubando. Tá? Então, de novo, não é uma prova de que não funciona, mas assim, tentem o exercício. Vocês vão ver que sempre dá para achar um contra-exemplo para algoritmo guloso aqui. Então, esse não é um problema que o algoritmo guloso se dá particularmente bem. Seguindo nessa ideia, eu não vou apagar agora, eu vou simplesmente pegar uma outra cor para facilitar a minha vida. Deixa eu ver essa cor aqui. Verde. Para relembrar vocês, se fosse, então não vamos usar critério guloso, se fosse usar divisão e conquista, tá? Aqui divide and conquer, tá? Divisão e conquista. Bem, esse problema, ele parece se adequar à divisão e conquista. Por quê? Porque é um caminho para uma estrutura muito simples de saber onde é o meio dela, né? Então a divisão fica muito simples. Eu posso chegar aqui e falar, olha, vou dividir ao meio, vou resolver recursivamente cada subproblema, né? E aqui vocês vão ver que, olha, se eu tenho só 2 vértices aqui, eles são vizinhos, não dá para, né, se esse aqui é o primeiro subproblema e esse aqui é o segundo subproblema, bem, não é difícil, né, que recursivamente a gente resolve por inspeção. O que seria? Seria esse cara aqui, seleciona 4 aqui, e nesse caso aqui seleciona o 5, certo? Então nós temos ali a solução dos 2 subproblemas. Onde que a gente vai se enroscar? Diferente, fazendo contraste, né, com o problema da ordenação, em que merge sorte, né? Se eu ordenei um subconjunto, um subvetor, depois eu ordenei o outro, a gente encontrou uma maneira de intercalar, né, a rotina de intercalação lá que é central para o merge, para que com esses 2 caras juntos, né, 2 subvetores ordenados, eu consigo o vetor original ordenado. Nesse caso, eu não vou dizer para vocês que não dá, mas eu vou dizer que não parece prático, né? Ter a informação de qual é a solução ótima do primeiro subproblema e a ótima do segundo subproblema, que eu posso conquistar de modo recursivo, eu posso obter de modo recursivo, não vai me refrescar muito, se é que vai me refrescar, para conseguir a solução ótima do problema original. Por quê? Porque pode ter conflito, como tem aqui, né? Então, eu não posso combinar essas soluções, não parece simples, tá? Se é que é possível. Ok?
de novo, assim como no caso do algoritmo Gloss, eu não estou dizendo não dá para fazer, não. Talvez dê para pensar que o subproblema aqui ele não vai me devolver só o ótimo, sei lá, ele vai me devolver a melhor solução que não pega o cara do extremo. Né? Dá para deixar mais complicado o negócio ali, mas é só para perceber que divisão e conquista também não encaixou, tá? E isso remete a uma coisa importante da gente saber, que é: não existe técnica de projeto de algoritmos que é a melhor sempre, tá? Cada uma delas vai ter suas limitações. Eu falei da força bruta, que é vantagem, super abrangente, né? Ela se adequa com mais facilidade a muitos problemas. Super ineficiente também, se o problema cresceu. Divisão e conquista vai se adequar bem a algumas situações, algoritmos gulosos vai se adequar bem a outras, e programação dinâmica também, tá? Por isso que é importante a gente conhecer uma variedade de técnicas, porque de fato não tem uma ferramenta que resolve em todas as situações. Dito isso, ficou claro aqui, o problema está bem claro, essa relembrança das técnicas aqui que eu usei mais para a gente tirar a ferrugem, tranquilo? Então eu vou apagar aí para a gente avançar para a programação dinâmica.